Meus irmãos, nós vamos falar então do nosso planejamento que o Conselho já aprovou, planejamento que tem sido gestado já há um bom tempo, porque a gente anda assim, né? Eu já estou gestando o planejamento 2017, os 500 anos da Reforma Protestante, nós nem executamos esse, porque este planejamento 2016, ele não vai se ater a 2016, ele é uma coisa que a gente espera que continue. Eu já tenho dito isso aqui, quando nós estudamos a palavra, quer dizer que a gente esperava depois daquele ano que você continuasse com isso como um hábito para o resto da sua vida. Quando nós falamos de evangelização, é porque no ano que a gente focou isso, é porque a gente espera que você evangelize para o resto da sua vida. Quando a gente falou de famílias lapidadas pela graça, a gente não esperava que aquele projeto acabasse naquele ano, mas que você continue submetendo a sua família à graça do Senhor Jesus todos os dias até a consumação dos séculos. Então o que nós vamos passar a ver aqui, tem muita coisa que não é novidade, mas que tem que continuar sendo planejamento, porque senão não acontece. Planejamento 2016 então, da Igreja Presbiteriana de Nova Era. Tema, cuidado. Eu acho que essa foto, essa arte do tema já diz tudo aquilo que a gente espera, né? Que a gente esteja cuidado pelo Senhor, que a gente fale sobre o cuidado do Senhor para as pessoas e que nós cuidemos uns dos outros. A igreja, como uma comunidade viva, ela precisa cuidar do outro, ela precisa se doar ao seu irmão e a gente precisa se cuidar mutuamente mesmo. É esse o projeto de Deus para a igreja dele. Há alguns percalços no meio do caminho, desde que Deus separou um povo, que há, por exemplo, aquelas pessoas que sempre estão reclamando. Querido, eu queria te dar uma estratégia de Deus para que você mude a história da sua igreja e das pessoas que estão ao seu redor. Quando alguém chegar para você e falar assim, a igreja está fria, você olha para ele e fala, vem cá, nós vamos orar para que você seja aquecido então de novo em nome de Jesus. E alguns vão retrucar, não, estou falando da igreja. Pois é, disso mesmo que nós estamos falando. Você, igreja, toda vez que você começa a exercer juízo sobre a sua igreja, de um modo geral, é um problema. Porque tem irmãos que se preocupam, mas eles estão na obra. Pastor, o pessoal está sumindo e tal, mas eles estão na obra. Agora nós temos muitos irmãos que estão sempre assim, a igreja está fria, a igreja está isso. Quando você vai conversar com ele está frio, ele está meio sumidinho, ele está meio afastado. Não, porque eu estou achando a igreja fria, eu estou achando. Então nós vamos orar, querido, para que você seja aquecido de novo. Porque você está exercendo juízo sobre você mesmo. Se a igreja está fria, é porque você está frio, você está sentindo assim. O cuidado tem a ver com isso, com nós cuidarmos uns dos outros e aprendermos a lançar sobre Deus, sobre Ele, né, Deus, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Na verdade, a nossa versão diz, lancemos sobre Ele, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aqui na nova versão internacional está, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Mas a ideia é essa, que a gente lance sobre Jesus a nossa ansiedade, crendo que Ele tem cuidado da gente, crendo que Ele tem agido em cada um dos momentos mais especiais da nossa vida. E o que é a proposta? Qual é a proposta para nós desse mover todo? Primeiro, trazer à igreja as coisas simples e primárias do cristianismo, buscar a vivência e o cuidado da igreja primitiva, como no princípio em Atos, levar toda a igreja a cuidar-se mutuamente. Não é isso que eles faziam? Oravam juntos, partiam o pão de casa em casa, com alegria e com singeleza de coração. Às vezes parece que a igreja cresce tanto em alguns sentidos, que ela se esquece das coisas pequenas, primeiras, primárias, essenciais. A gente não precisa de mega coisas, a gente precisa desses cuidados pequenos que a igreja primitiva tinha, e aí a igreja crescerá. E aí, se quisermos fazer coisas grandes, que façamos, mas sem esquecer as pequenas. Isso é igual ensinamento teológico. Às vezes as pessoas têm uma ansiedade por tanta coisa nova. A Maria já compartilhou mais ou menos essa semana, mas eu tinha pensado nisso. E tem muita gente que ainda não conseguiu, não era o caso nesse caso, mas tem muita gente que não conseguiu aprender nem as coisas essenciais do cristianismo. Então a ideia é que nós cuidemos uns dos outros, mutuamente, sem esperar só, por exemplo, do pastor. Uma ideia assim, se o irmão sabe que tem outro irmão doente, comunica o pastor, porque isso acontece mesmo, a gente não fica sabendo. E vamos lá junto, vai lá você também, levanta já as necessidades. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. Igreja é isso, né? A igreja, na verdade, está aqui para glorificar a Deus e gozar para sempre
e prestar-lhe culto, mas para glorificar a Deus, parte disso tem a ver com cuidar do meu irmão. O apóstolo Paulo nos ensina a suprir as necessidades dos outros, primeiro dos domésticos da fé, não é isso? Então começa na igreja. A ideia é implantar no coração de cada crente que devemos cuidar uns dos outros, ganhar almas, discipular e cuidar das que a gente ganha. E esse processo não deve mais ter fim. Então a ideia é: cuidamos dos nossos irmãos, evangelizamos, discipulamos aquelas pessoas e cuidamos daquelas pessoas que vão aprender a fazer a mesma coisa. Não sei discipular, mas devia saber, porque nós gastamos várias quartas-feiras. Aí eu estou falando para quem está mais antigo, não estou falando para você que chegou agora não. Gastamos várias quartas-feiras ensinando sobre isso. A ideia é que você aprenda a se responsabilizar por alguém. Chegou alguém na igreja, aí meu irmão, esse é meu, pode me dar aqui que eu vou cuidar. Até por um princípio de afinidade. Não, eu conheço meu amigo e tal, eu vou cuidar dele. Aí nós já temos o gerando filhos na fé para te ajudar. E se isso não passar, você tem pastor. Mas traz a demanda. Não espera eu ter que ficar perguntando e tal. Vamos discipular, tá? Cuidar dos domésticos da fé, dos enfermos e necessitados. E em não havendo muitas carências na igreja, cuidar dos de fora. Aí é que a gente extrapola. Aí é que a gente primeiro cuida dos de casa, senão fica estranho. Olha, a igreja cuida de todo mundo, até o mundo critica, não? A igreja cuida de todo mundo e o irmão deles lá dentro. Então, o princípio básico é esse, até para fazer assistência social. Começamos na igreja. Depois, influenciar a sociedade através do cuidado que exercemos mutuamente na comunidade da fé. É claro que influencia. Se a gente cuida mesmo uns dos outros de um modo sincero, honesto, desinteressado, com graça, as pessoas lá de fora vão começar a olhar e falar: opa, tem alguma coisa diferente. Aí alguém vai pensar: mas tem gente que vai vir por interesse. Por que ele está vindo? Não é da minha alçada. Que venha, que ouça a palavra salvadora de Cristo. E quem sabe, em nome de Jesus, seja salvo. Esse é o nosso desejo. É claro que tem gente que vem para a igreja por interesse. É claro que no meu ministério já vi muita gente vir para a igreja para ganhar a cesta básica. Já vi muita gente vir para a igreja porque queria um emprego, então queria chegar em alguém que tinha uma... Eu já vi tudo isso. E quem disse que Deus não é poderoso para usar isso para que aquela alma seja salva? Ele é. E a gente precisa crer nisso. A gente às vezes fica tão preocupado, mas a intenção que está trazendo aquele cara aqui não é muito boa. Mas ele está aqui, não está? Então vamos falar de Jesus para ele, porque das duas uma: ou ele vai crer, ou ele vai se enjoar e falar: o que eu estou querendo não vale essa ladainha de crente, deixa eu ir embora. Então não se preocupe com qual a intenção que trouxe a pessoa aqui. Preocupe-se mais em falar de Jesus para ela. Ok, e como é que nós vamos implementar ações nesse sentido então? Nós precisamos de ações nessa área, ou nessas áreas todas. E aí a gente departamentalizou. Começa com o pastor, porque tem que começar com o pastor mesmo, né? Pastor não é super-homem, o pastor não é super-crente, o pastor não é crente perfeito, mas ele é liderança da igreja, é o anjo da igreja, é quem o Senhor plantou por aqui, então tem que começar comigo mesmo. Mas bem, porque eu não faço nada sozinho. Primeiro, aconselhamentos intensificados. Isso já está acontecendo. A minha agenda está parecendo um mosaico colorido, igual o disco de Newton, né? Visitas aos aniversariantes e enfermos. Eu estou devendo alguns de janeiro, quando eu estava viajando. Estou devendo a Michelle essa semana, até porque a Júlia faz um bolo bacana lá, e eu devo ter perdido o bolo da Júlia. E estou devendo uns 2 de março agora, mas nós vamos visitar todas as pessoas, mesmo que eu não consiga visitá-las nos seus aniversários. O aniversário é estratégia, porque eu não esqueço ninguém. Mas, se não der, pelo menos eu vou lá na sua casa tomar um cafezinho, pelo menos uma vez esse ano. Se precisar, na enfermidade, em algum outro momento, avise. Mas a grande verdade é que não dá para a gente estar na casa de todo mundo toda semana. São 150 membros estudantes, fora as crianças. Não dá para estar na casa de todo mundo toda semana. Mas você pode falar e eu vou ter imenso prazer lá. Eu estou passando mal, pastor, vem aqui. Pastor, vem aqui, por quê? Não está acontecendo nada não, porque eu estou saudando. Pode fazer um churrasco, a gente vai, está tudo tranquilo, não tem problema, tá bom? Mas não espere que eu adivinhe. Não espere que ninguém adivinhe. Nós temos esse tipo de crente. Deve ser só aqui, em outro lugar não deve ter, né? Que a pessoa quer que você adivinhe. Querido, você tem uma carência, você tem uma necessidade, você quer ser cuidado, fala para o pastor, fala para os presbíteros, fala para a sua liderança, tá? Fala para a sua liderança. Implementação de treinamento para lideranças, cursos de pregação, liturgia, introdução
a teologia. Nós vamos começar com o de liturgia já agora em maio. Meu pensamento é que a gente faça isso nos sábados pela manhã, por volta das 8h30, 9 horas, e que eu faça isso 2 sábados por mês. Se depois a gente precisar mudar o horário, tudo bem. A gente vai começar falando sobre liturgia no segundo, não é necessariamente no segundo sábado, no segundo e no quarto sábado, mas é nos sábados que antecedem o segundo domingo e o quarto domingo. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu vou passar já uma agenda, porque quem quiser se organizar para estar nesses cursos vai ser muito bom. O sobre pregação que a gente teve foi excelente. Não é porque eu ministrei, porque eu gostei de ministrar, me senti feliz ministrando, né? Foi muito bom. Eu entendo que tenha trazido crescimento para os irmãos. Nós vamos voltar com esse tipo de curso, porque aí ninguém vai poder ficar falando: eu não sei fazer. Não, mas a sua igreja te ofereceu. Se você não sabe, é porque você não quis. Reuniões periódicas com lideranças. Nós vamos já começar isso também. Reuniões periódicas com lideranças. Claro, o conselho a gente já tem reuniões periódicas, mas agora a gente vai começar a fazer reuniões com mais frequência, e a gente quase nem tem. Na verdade não tem. Com a junta diaconal, fazer bem frequentes, e com as lideranças dos ministérios e das sociedades domésticas, presidentes de sociedades, mesa de escola dominical. Você tem que lembrar que tudo isso são sociedades da igreja: escola dominical, ministério de louvor. Com tudo isso a gente vai começar a se reunir mais frequentemente, para ver o que precisa ser revisto, para a gente ir mantendo o curso, tá? Ok, esse é o ponto pastor. Depois vem o ponto igreja, oração. Por isso que a gente tem batido nessa tecla. Falei do relógio de oração. Oração é importante, fundamental para a igreja. Eu creio que eu estou sendo sustentado grandemente pelos movimentos de oração das 6 e das 18 e alguns outros movimentos de oração que acontecem, porque senão a gente não estaria sendo tão maravilhosamente sustentado e não estaria no patamar que está. Então é oração, treinamento. Já falamos sobre isso no meu ponto, mas não é só eu quem vou ministrar treinamentos. A ideia é que a gente traga outras pessoas para ministrar treinamentos também. O pessoal já foi no congresso de criança, agora vão passar o que viram e até mais do que o que viram, porque a gente tem dentro da igreja gente com formação pedagógica que pode abençoar muito os ministérios da igreja. Às vezes fica encostadinho, tímido, esperando, vai lá e faz. Mas eu quero dizer o seguinte: olha, você tem que passar, fala comigo, que nós vamos ter imenso prazer em abrir as portas para você falar. Evangelismo é outra área para a gente focar na igreja. Evangelismo, discipulamento, visitação mútua. E aí, no segundo semestre, eu estava querendo voltar com os GECOMs, redividir os grupos GECOMs. E eu fico pensando se volta com os GECOMs ou se a gente faz mais uma rodada de família do altar. E foi muito bom. Quando a gente fez família do altar, tem gente que, eu não sei onde mora fulano, eu nunca tinha vindo da casa de Beltrano. Nós precisamos aprender a nos visitar. É muito importante, é muito precioso que voltemos a nos visitar, tá bom? Então, visitação mútua. Meta de crescimento, 30%, quem sabe 200%, mas a gente tem que ter uma meta. Então a igreja tem uma meta de crescimento aí de 30%, tá? Ponto pastor, ponto igreja. Dentro desses 2 pontos, alguma dúvida? Que é mais um momento de tirar dúvida, né? E entrar na visão. Nós estamos com isso nas fichas e vamos precisar voltar lá, e nós já estamos muito atrasados nisso. É porque aí nós vamos entrar num outro ponto, que é esse ponto de preparação. O que acontece? O grupo de pessoas que entregavam para os semeadores, ele foi reduzindo com o tempo, e nós passamos a não dar conta de visitar, entregar a Bíblia e voltar fazendo o que precisava fazer, né? Então nós temos esses dados e precisamos voltar visitando essas pessoas, ok? E se você tem vontade de fazer, está na hora, tá? Você pode se voluntariar. A gente tem um imenso prazer em franquear esses dados para que você faça essa visitação. Além disso, fidelidade. Um sinal errado aqui, né? Fidelidade aos trabalhos da igreja. Isso é uma coisa que a gente vai focar bastante. É o último ponto. Porque tem irmão que simplesmente: eu não venho à igreja. Eu não estava afim de igreja. Isso é vida, meu irmão. Vamos pensar sobre isso. Ou às vezes tem segunda, terça, quinta, sábado para marcar alguma coisa. Não, mas eu quero marcar nos dias que a gente trabalha na igreja. Se você tem motivo justo,
Deus sabe, você sabe, eu não estou falando para você. Mas a gente sabe que muita gente não prioriza os trabalhos da sua igreja. Outra coisa, também fidelidade na leitura da palavra. Olha, gente, é muito crente que não lê a Bíblia. E aqui, muito pai de menino também. Você pega muito na escola dominical. Quando você começa a conversar com o menino, você tem momento devocional na sua casa? Não. Seu pai lê a Bíblia com você? Não. Você estudou sua lição? Não. Seu pai deu uma cobradinha para que você estudasse a lição? Ou sua mãe? Não. Você vê seus pais lendo a Bíblia? Não. É muita gente que está precisando tomar uma postura. E nós vamos começar a falar mais sistematicamente sobre isso, porque ações nessa área não faltaram nos últimos anos. A gente tem estimulado a igreja todos os anos a ler a Bíblia toda, tá? Fidelidade na oração, fidelidade na presença aos cultos. Por que está diferente aos trabalhos da igreja e aos cultos? Porque é diferente mesmo. Porque tem trabalhos da igreja que não são culto, mas são trabalhos da igreja. Semeadores, é um trabalho da igreja. Culto lá na Vila Santa Rosa, não desistir da ideia, é trabalho da igreja. Culto na Praça Chiquinha Lima, é trabalho da igreja. Visitação, é trabalho da igreja. Campanha de arrecadação de leite, é trabalho da igreja. E tem gente que acha que o único trabalho da igreja é culto à noite. Então ele precisa ser mudado. E aí a gente olha e fala assim: puxa vida, mas esse povo aqui, pelo menos a grande maioria, está na igreja nos outros dias. Então a gente precisa começar a falar com o outro irmão: meu irmão, a igreja é mais que isso, tá? Você vai precisar ser nosso multiplicador nesse projeto. E a gente vai continuar falando. Fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Você vai falar: pastor, porque nós estamos vivendo um tempo de crise. Não é. 50%, um pouco mais do nosso povo não é fiel em tudo. Aquele quadro lá não tem muitos nomes, por uma razão muito simples: eles nem entregaram o dízimo o ano, devolveram o ano passado inteiro. Então o senhor optou por nem ficar colocando, senão fica um quadro grande. Então você olha lá no quadro e tem alguns irmãos que às vezes, em janeiro não tiveram condição de entregar, ou em fevereiro. Glória a Deus ainda, porque se tem algum nome de membro que não está ali, é porque ele não entrega, ou não entregou o ano passado todo. E amém, se ele nunca entregou, porque nós temos casos assim. Então, queridos, nós esse ano estamos restringindo muitas coisas. Inclusive o dia da família, a gente restringiu, deu uma segurada, a gente falou: não vamos fazer essa despesa agora, porque a igreja precisa dar uma segurada. Então nós entramos na nossa reserva que a gente tem, que a igreja tem já há uns 2 meses, umas 2 vezes. Nós vamos segurar. É por causa da crise? Não. Por causa da crise, irmãos que às vezes já dizimavam, tiveram dificuldade de devolver seu dízimo. Mas a verdade é que se nós tivéssemos aí pelo menos 90% de fiéis dizimistas, a igreja estava terminada e nós já estávamos falando muitos outros projetos. É porque o negócio é grande mesmo, tá? E é bom a igreja saber disso. Fez muito bem para a igreja quando a gente fez uma outra reunião dessa em 2006. Só dizer: então, o que nós vamos fazer? Que nós podemos orar e conscientizar. Porque bater o sujeito não resolve. Não é o caminho, nem por força, nem por violência. Quando eu entender que isso é um privilégio do crente, não adianta. Agora, a Bíblia fala do devorador, e eu creio que o devorador se manifesta na farmácia, na oficina, se manifesta na despesa hospitalar, se manifesta em despesas que você nem imaginava e que aparecem. E eu só quero dizer para você o seguinte: aquilo que é do Senhor é do Senhor. Se não for para Ele, não vai ficar com você também. Então ensina isso para o seu irmão, porque infelizmente existe essa questão. Podemos fazer muito mais, podemos realizar muito mais, só precisamos conscientizar muitos de que eles precisam ser instrumento de Deus para fortalecer a casa do Senhor. Entende que esse número é muito importante para você. Se nós chegamos até onde nós chegamos, com o percentual de dizimistas que nós temos, e também com o alto percentual de não dizimistas, de mais de 50% um pouquinho, não dizimistas fiéis, imagina onde poderíamos já ter chegado. Na verdade, nós já teríamos terminado esse tempo, não precisaríamos da ajuda do presbitério para plantar uma congregação em Dionísio, como a gente tem hoje uma parceria com o presbitério, e poderíamos estar investindo em muitas outras áreas. Então, querido, começa a ter a consciência do seu irmão: meu irmão, sabe aquele banco que você se assenta? É dízimo. Sabe o granito que você pisa? É dízimo. Sabe o teto que você tem sobre a sua cabeça? É dízimo. Sabe o som que tem lá? É dízimo. Ah, ainda não está bom, mas poderia estar aí. Devolve o seu dízimo, né? Sabe a revista de escola dominical que você não sabe o preço dela? É dízimo.
Sabe todo esse recurso, data show, notebook, as coisas todas que se usam dentro da igreja? Isso é dízimo, meu querido. Mas eu não concordo com muitas coisas. Eu, particularmente, não falo, porque às vezes é chato para o pastor falar determinadas coisas. Mas eu quero dizer para você o seguinte: para mim, opinião boa é opinião de crente que trabalha. O cara que nunca fez nada e fica lá, sentado, só criticando, sinceramente, eu escuto, eu vou te falar com toda sinceridade: se ofender alguém, ofendeu, eu tenho que sair aqui. Porque não faz nada. Ele não faz nada. Então comece a se preocupar com a opinião de quem está do seu lado, fazendo a obra, realizando. Aquele que só tem crítica fala: querido, olha, quando você estiver lá trabalhando, a gente conversa sobre isso de novo. Porque é muito fácil falar de fora. Mas quando você estiver com a mão na massa, nós vamos falar sobre isso outra vez, tá bom? Ok. Vamos trabalhar essa questão de dízimo também, dizimal, tá? Onde que eu parei? Na oração, cultos, no dízimo e em todos os compromissos assumidos. Por que fidelidade em todos os compromissos assumidos? Porque o negócio começa lá na profissão de fé. Você promete ser fiel às autoridades da igreja enquanto essas se mantiverem fiéis às Sagradas Escrituras? Prometo. Promete um monte de coisa solenemente diante de Deus. Mas isso não está falando do pastor, isso não está falando, né? Eu não ligo por isso não, mas só que você prometeu, você vai resolver com Deus depois. Você promete zelar pelo crescimento do Evangelho? Prometo. Promete zelar pelo bom nome da igreja e do Evangelho? Prometo. E promete mais um monte de coisas. Já por aí a gente consertaria muita coisa. Se o sujeito olhar para ele mesmo e pensar assim: puxa vida, eu prometi um monte de coisa que eu não estou cumprindo, está na hora de cumprir. E depois vai para o batismo das nossas crianças. Se todo pai e mãe honrar o compromisso que fez no batismo com os filhos, querido, nós não temos problema de educação cristã, não. Você promete orar pelo seu filho, você promete ensinar o seu filho a ler a palavra e ler para ele enquanto ele não aprendeu, ou mandar ler para que ele chegue ao conhecimento das Sagradas Escrituras? Prometo. É por isso que o filho de crente tem que ser alfabetizado. Então nós precisamos pegar mais pesado, porque tem muito filho de crente que está no mesmo sistema de todo mundo aí, e ele é um analfabeto funcional, ou um alfabetizado funcional. Ele sabe juntar letrinha para operar uma máquina e comprar um celular, mas se interpretar um texto, alguma coisa assim, ele não sabe, ele precisa, para ele poder interpretar a Bíblia e pensar por conta própria, para não cair na mão de um monte de pastor picareta, de um monte de igreja que não é igreja evangélica, que tem por aí tomando dinheiro do povo, ao invés de pregar a graça salvadora de Jesus. Dói, mas existe esse negócio por aí. Então a gente tem que educar os filhos. Se os pais cumprissem o que prometem no batismo, outra bênção. E mais aquele monte de promessas que fazem no fim do culto: querido, eu quebrei, agora eu vou fazer. Então, cumprir as promessas que fez. Se cumprir as da profissão de fé, e as do batismo, e as do batismo de criança, já dá bom demais. Muito bom. Fidelidade, então. Querido, quando você dá uma palavra que você não cumpre, isso é infidelidade. Quando você faz promessas para Deus que você não cumpre, isso é adultério. É claro, adultério espiritual. Quando eu casei, o que eu prometi para minha esposa? Prometi que você fiel, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Não era o pessoal que tivesse na televisão outro dia. É para ser fiel até na doença. Mas homem fica. Homem de Deus fica. Né? E tal. Aí quando você arruma com o cara arruma com a mulher, ele adulterou porque ele quebrou todas as promessas que ele fez. Todo o compromisso. O casamento é baseado no compromisso. Então quando eu prometo esse monte de coisa para Deus e quebro, o nome disso é adultério espiritual. Você está adulterando. Você está sendo infiel. Por isso nós estamos falando de fidelidade. Tá? Então esses são os pontos a serem trabalhados na igreja. Tá bom? Oração, treinamento, evangelismo, discipulamento, visitação mútua, meta de crescimento de uns 30%. Fidelidade aos trabalhos da igreja, fidelidade na leitura da palavra, fidelidade na oração, fidelidade na presença aos cultos, fidelidade nos dízimos e ofertas, e fidelidade em todos os compromissos assumidos um dia diante de Deus. Ok? Conselho está no negócio também. Eu até errei, né? A igreja tinha que ter vindo antes do pastor e tal, mas ficou meio fora de ordem. Conselho: reuniões de oração. A gente ficou estabelecido que nós precisamos ter mais reuniões de oração enquanto oficiais. Orações antes dos cultos, alguns de nós já temos feito, e precisa melhorar o percentual dos presbíteros que chegam mais cedo para orar junto com a gente ali atrás. Às vezes a Dona Marina está saindo, nós estamos entrando, né, Dona Marina? Ou então quando não dá, a gente vai para a escada ali, mas já temos orado, e eu tenho sentido de Deus que muita coisa melhor tem acontecido mesmo. Visitas às famílias, e nós tínhamos separado as terças-feiras, e vamos voltar a fazer.
terças-feiras, especialmente as mais necessitadas. E aí nós não estamos falando de necessidade de dinheiro, nós estamos falando daquelas que estão mais sumidas, né? Nós vamos começar por ali. Aqueles que andam afastados, aqueles que andam... Aliás, já começamos, mas aí com muitas atividades nós paramos, e as sociedades têm que ter liberdade de marcar trabalhos na terça-feira. Mas nós não vamos poder atender tanto mais, porque nós vamos visitar as famílias, vamos voltar a visitar, tá? Então, esse é um outro ponto para o conselho. E visitação particular, ou seja, um estímulo ao oficial, porque o oficial pode visitar particularmente, ele não precisa esperar o pastor, ele não só pode como deve, porque na verdade quando a gente olha para o ofício de presbítero, e a nossa igreja não faz distinção, né? Eu sou presbítero, os irmãos são presbíteros, os presbíteros são como co-pastores, que podem e devem visitar, orar pelos irmãos, cuidar da igreja juntamente com o pastor. Então, esses são alguns pontos aqui, pontos de compromisso que o conselho precisa ter também, e está no nosso planejamento aprovado pelo conselho. Então vai funcionar em nome de Jesus. Junta diaconal, instrução quanto às atribuições dos diáconos. Nós vamos rever tudo isso e ensinar aos que talvez estejam mais novos e repassar tudo isso. Reuniões periódicas de liderança, assim como nós vamos nos reunir com todas as outras lideranças, vamos reunir com a junta diaconal. E estimular as empreitadas sociais, porque é função da junta diaconal cuidar mesmo da área social da igreja. Conscientização sobre as inúmeras possibilidades que a junta diaconal tem autonomia para realizar trabalhos, porque às vezes a junta diaconal fica um pouco tímida, mas a junta diaconal ela pode realizar trabalhos na área social tranquilamente, ela tem autonomia para isso. Ela viu a necessidade de alguém. A cesta básica, por exemplo, que a gente arrecada, não é o que aquela pessoa está precisando. Vamos imaginar um caso, deixa eu tentar pensar aqui. A família não está precisando de comida, né? A necessidade talvez seja uma necessidade de fraldas, de algum problema com alguma criança. A junta diaconal tem plena autoridade para encabeçar uma campanha para isso. E a junta diaconal tem também autonomia para encabeçar mutirões e tudo mais. A junta diaconal é uma sociedade da igreja. Os diáconos são oficiais da igreja, ordenados, investidos por ela, investidos pela igreja, e a junta diaconal é uma sociedade que tem N possibilidades de trabalho. Dentro das suas atribuições ali, ela pode trabalhar muito. Então, assim, estimular, meu querido, faça mesmo. Vocês podem fazer e devem fazer. Sociedades internas. Antes de entrar nas sociedades internas, então, alguma coisa? Não. Sociedades internas, meta de crescimento 30%, e está baixo. Quanto que era a meta de crescimento da igreja? 30%. A da sociedade está igual, mas podia estar mais alta. Por quê? Porque além de ganharmos de fora, nós precisamos trazer alguns continentes que morrem na preguiça. Queria contar isso aqui rapidamente. Se você tem 19, 20, 25 anos, você devia estar na mocidade. Se você já é uma senhora, e esse é um grande problema, porque nenhuma mulher quer virar senhora na sociedade moderna, que é um privilégio, minha filha, tá? Você pode ir passar. Se você é adolescente, você tem que estar na luta. Se você tem um talento para a música, você vai para o louvor. A gente tem que ir se encaixando nos lugares. Aí tem aquelas coisas. Ah, mas eu não me sinto bem. Então vá para lá para você mudar o contexto. Leve as suas ideias. Leve essa maravilha de pensamento que você tem. Porque já que você tem tantas críticas, você pode acrescentar nele. Ah, mas eu não gosto do fulano. Então ore para que haja conversão no seu coração sobre a vida do fulano, porque crente vai lá e resolve o problema dele. Às vezes o fulano nem sabe que você não gosta dele. Eu já passei por experiências assim. A pessoa procurou e falou: mas você estava com um problema comigo? Rapaz, você não tinha falado antes. Você sofreu à toa, eu nem sabia que você tinha esse problema, e eu não estava sofrendo. Então vai lá, converse com o seu irmão, vai para a sua sociedade. Isso é uma coisa que eu vou começar a cobrar de você. Querido, você tem 18, por que você não está na mocidade? Mas só que com o pastor o pessoal não fala. Isso também tem que morrer em nome de Jesus. Não, aqui, problema, não sei o quê. Aí depois tem os zuzuzum por trás. Sabe o que é isso, querido? É murmuração. Isso traz maldição. Foi isso que fez o povo de Israel rodar 40 anos no deserto. E talvez você esteja rodando 40 anos sozinho no seu deserto, porque seu coração é duro, cheio de desculpa, e desculpa esfarrapada, porque crente não tem que ter problema com ninguém. Tem que ir lá no irmão dele, resolver o problema e ir trabalhar para Jesus. Então vamos parar com essa negócio de que não, eu sou desanimado mesmo, não, eu sou assim mesmo, não, eu tenho problema com fulano mesmo, não, porque meu coração é duro. Isso é tudo desculpa
pecaminosa de quem quer continuar no erro. Vai resolver. Em nome de Jesus. Resolve o seu problema com o seu irmão. Principalmente liderança. O líder costuma ter problema com os outros, porque ele tem que chocar, o cara está lá e acaba ficando aborrecido com a liderança. Pode ser que o líder erre, está errando trabalhando. Então vai lá, conversa com ele, mesmo que ele tenha consciência de te ofender, vai lá e conversa mesmo assim outra vez. Eu tenho certeza que 2 crentes, quando se reúnem, resolvem seus problemas. Vá para a sua sociedade e vai exercer o dom que Deus te deu. 30%, e está baixo. Porque tem muito jovem que não está no MP, tem muito adolescente que não está na UPA, tem muita criança que não vem ao CT, aí é culpa de pai que não traz, eu nem gosto de ver. Tem muita mulher que não está na SAF, tem muito homem que não está no PH. Ah, mas podia dinamizar. Leva as suas ideias, leva as suas propostas, estamos abertos a propostas. Está tudo mudando tanto, o nosso manual unificado lá, o manual da sociedade já mudou tanto, você pode levar as suas propostas e nós vamos estudá-las. Ao invés de ser o agente que reclama para desanimar os outros, seja o agente que anima para dar um upgrade na sua sociedade interna. E vamos parar de reclamar em nome de Jesus. Visitação a membros afastados e a potenciais membros. Isso são ações para as sociedades internas implementarem. Vamos visitar afastados e potenciais. Eu sei que muitos a gente nem devia visitar, porque eles já dizem que são crentes, já deviam estar ali. Mas o sujeito está na igreja, um dia ele vai amadurecer, tá? Visitas aos aniversariantes. Eu estou fazendo isso e gostaria que as sociedades também fizessem isso. Data boa para visitar é na época do aniversário. Oi. Não, a SAF é para as mulheres. É Sociedade Auxiliadora Feminina, não Sociedade Auxiliadora de Senhoras. É porque, vou explicar o que é. É porque muita mulher, muita irmã, Tereza, presta atenção. É porque muita irmã não quer ver essa senhora. Vou te dar um exemplo, disso, porque ela pensa assim: lugar de moça novinha é na UMP, e eu tenho que ficar eternamente no UMP porque eu sou jovem. Querido, mas é um processo bacana. E a SAF não é só para as senhoras, a SAF é para as mulheres. E tem mais: se tornar uma senhora casada, uma mulher abençoada, digna de ser um exemplo a ser seguido, isso é um privilégio. Quando nós chegamos aqui, as irmãs não gostavam de abençoar as meninas, mas a gente chega e fala: oi, dona Fulana, me chama de dona, nós estamos pondo velho. Quem te põe velho é o tempo, não é a gente, não. Então, assim, SAF é Sociedade Auxiliadora Feminina, tá? Se você é feminina, é moça, é mulher, vai lá, pode ir, Deus te abençoe. Você pode até fazer parte das 2 sociedades. Se quiser ser do MP e da SAF, você pode, tá bom? É só uma ideia, tá? Oi. Exatamente, é uma orientação, tá? Porque, olha só, o cara de 36, ele tem um bebê de solteiro, ele tem uma cabeça muito diferente do menino de 18, pelo menos deveria ter. Então, por isso que o manual vai dar aquela orientada. Não é independente de estar casado ou não, tá bom? Esse é um ponto. Trabalho? Vamos trabalhar para a igreja. Querido, trabalhar. Sim. 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 E se ele de crente, os pais têm que ajudar nesse processo também, Eles vamos corrigir uma outra coisa. Tem gente que é assim: eu não vou para o MP porque o MP não faz nada que me agrade. Você não tem que estar no MP mesmo, não. Porque o MP não está aqui para te agradar, ela está aqui para você estar agregado aos da mesma idade sua, para vocês trabalharem. Essa é uma dificuldade que tem tipo um grupinho aqui na igreja. O cara quer fazer quando ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, no trabalho que ele quer. Está errado. Quer ver um problema? O UFC vai ser depois da faculdade, na sexta-feira à noite. Aí um monte de gente reclamou.
Depois você vai conversar com cada um deles sobre isso. Eu estava pensando sobre isso essa semana. Um monte de gente reclamou. Aí trouxeram o UFC para domingo às 8 da manhã. Ninguém vem, inclusive quem reclamou. Mas voltaram a fazer reunião no horário que não quiseram da outra vez. Então a sociedade doméstica não é para te satisfazer, para você trabalhar. E quando você trabalha de verdade, você olha para lá, não, depois a gente conversa e está tudo bem. Tá? Quando você trabalha, é uma bênção. Então a gente não está aqui para fazer só o que gosta, a gente está aqui para fazer para a glória de Cristo, para a glória dele. Ou você entende isso, ou você não consegue sua igreja. Tá? Vamos lá. Visitas aos aniversariantes, já falamos. Dinamização das plenárias. Gente, o manual está ali para servir a gente, e não a gente o manual. Você já conhece a ordem? Vamos seguindo, vamos agilizando. Agora não sei como é que está, as plenárias deram uma melhorada, mas a gente já teve plenário de 2 horas, 3 horas. Não justifica. Então, na verdade, a liderança já segue um cronograma. Toda a reunião tem que ser aberta e encerrada com oração, exercício devocional. Então, você abriu a reunião, fez o seu devocional com a sua sociedade, que não precisa ser grande, mas tem que ter leitura bíblica, tem que ter uma aplicação, claro. Se quiser cantar, canta, se quiser não canta. Recebe as correspondências. A ordem sempre foi essa: correspondente de fora, se tiver dentro, depois trata os assuntos. Uma plenária tem uma estrutura simples, quem complica é a gente. Tá? Então, dinamização das plenárias, para que elas aconteçam rapidamente. Esse é um outro problema. Aí o cara não vai na plenária, não vai em nada, mas fica reclamando: mas não teve esse trabalho, mas você estava lá no acordou? Não. Mas não teve que estar vendo, por isso eu não vou, o pessoal não faz nada. Faça isso, vai para a plenária, propõe um trabalho e faz melhor. Fala assim: eu estou aqui para encabeçar esse trabalho que eu estou propondo, eu vou ajudar. Porque tem gente que, inclusive, acontece com o pastor: pastor, tem um projeto maravilhoso. Assim, faz aí. Não, querido, isso não pode fazer. Nós vamos te apoiar. Né? Ninguém melhor para realizar um projeto do que quem sonhou com aquele projeto. Se Deus deu o sonho para você, ele é seu. Então vamos fazer. Tá? Vamos fazer. Mais coisas. Treinamento de liderança para os vários cargos e atribuições. Nós vamos ter reunião sobre isso esse ano. Porque às vezes o sujeito é secretário e não sabe fazer a ata direito. Você vai falar: mas qual a importância da ata? Olha, para a sociedade interna fica com a importância de um registro histórico. E para você tem a importância de um aprendizado que você não tem na escola, que a gente não aprende a fazer isso na escola. Mas de um modo geral, aqueles crentes bem instruídos dentro da igreja se sabem muito bem em conselhos, em empresas que precisam ser feito isso. Todo mundo que fez secretariado na igreja se sabe muito bem lá fora. É uma escola de organização maravilhosa o nosso sistema, se você aprender a valorizá-lo. Então, secretários, tesoureiros, todo mundo que tiver dúvida, a gente já vai ensinar, né, vai dar novos treinamentos. Está na hora da reciclagem. Da sexta igreja, né? A minha entrou lá no tribunal em Belo Horizonte, Tribunal de Contas, que a prova era uma ata. Todo mundo estudou calhamaço e calhamaço. Chegou lá, o cara lançou a pauta da reunião e falou: eu quero uma ata disso. Foi lembrando para cada um. Quem passou foi uma menina que foi secretária da UMP na sexta igreja e da UPA, sabia fazer tão bem uma ata que fez, terminou aquilo com uns 10 minutos. Todo mundo: o que é isso? Não, já fiz, estou acostumado a fazer, né? É um aprendizado. Nós estamos falando de ata, mas a tesouraria te gera organização, a própria presidência de uma sociedade te gera organização, porque nós não temos mandatários na igreja presbiteriana, nós não temos bispo, nós não temos ditador. O cara preside a reunião, e aprender a presidir nos dias atuais é um negócio precioso. Então, reciclagem para a galera, tá? Conscientização de que as sociedades internas devem prestar atenção aos visitantes e dar assistência aos visitantes da sua respectiva faixa etária. Mas como que nós vamos fazer isso? Primeiro, que o pessoal tem que aprender a olhar para o lado e ver. Se tem um adolescente ali, os adolescentes têm que aprender a chegar nele. Se tem um jovem ali, o jovem tem que aprender a chegar nele. Aí deixa eu adiantar uma pauta lá da frente. Nós já estamos mandando confeccionar, e o Ministério do Aconchego vai receber. E aí o Ministério do Aconchego é uma pessoa na porta e mais algum diácono para subir alguma coisa. Não tem que ficar aquele monte de gente sentada na porta e enfileirada nas cadeiras brancas, porque não é o seu lugar aí. Lá é o lugar de um diácono e de um presbítero. Se você veio para assistir o culto, assista o culto. Se você veio para conversar, você veio para o lugar errado. Isso é uma outra coisa que a gente precisa aprender também. Para que vir à igreja, você vai ficar mexendo no celular, conversando, batendo papo e desatento lá no fundão. Vem para a igreja para cultuar. Fica no fundo, tem um lugar, ou de repente alguém mais novo, que ainda não tem
né? Está com vergonha, tudo bem. Mas tem menino e gente velha, fica lá atrás conversando, não precisa. Então é um diácono e um do Ministério do Conselho. Ele vai receber uma ficha com um cartão picotado. O sujeito quer preencher a ficha, ele preenche. A gente tira, ele fica com o cartão de cima, bonito, com os horários de trabalho da igreja, e o cartão de baixo fica com o Ministério do Conselho. No cartão, é claro que nós não perguntaríamos a idade da pessoa. A gente pergunta o que ela acha que ela é. Está lá, criança, adolescente, jovem, adulto. Se ele marcar que é adulto, é um homem adulto. Quem é que vai visitar? PH. Então o Ministério do Conselho vai entregar essa ficha para o PH. Ele é um homem adulto que teve aqui na igreja, o PH. Uma mulher adulta, quem visita? Sabe? É alguém que se declarou jovem, quem vai visitar? Até a OCP nós vamos precisar organizar para visitar. Mas eu digo que é uma família que tem o pai, a mãe, a criança. Então nós vamos levar representante de cada sociedade. Vocês se organizem. Aí eu preciso da sociedade trabalhando nesse aspecto mesmo. Mas se a gente for fazer tudo isso, não vai nem sobrar tempo para fazer umas outras coisinhas extras que a gente precisa. Sobra. Se a gente quiser, sobra. Tá? Então, prestar atenção nas várias faixas etárias. Gente, adolescente gosta de adolescente, jovem gosta de jovem, né? E senhoras gostam de senhoras, mulheres gostam de mulher. Tem que aprender isso. E nós temos algumas faixas etárias. Teve um ano que a gente fez um levantamento estatístico e viu isso muito claramente. Que a gente tem dificuldade de acolhida, né? Os jovens têm dificuldade, muita dificuldade de chegar entre os jovens, exceto se já for um amigo que ele gosta muito. Se não for aquele amigo lá dele lá, outros, não conheço, então vou fazer lá perto. Você vai ganhar uma aula para Jesus. Os homens também têm um pouco de dificuldade nessa chegada. Nós já identificamos isso. As mulheres chegam melhor, mas é claro que pode melhorar o percentual das que chegam. Então a gente tem que prestar atenção no visitante, porque o pastor, com o tempo que ele tem na porta, ele não consegue. Quando o pastor chega na porta, porque às vezes, meu irmão, pastor, eu queria falar isso, pastor, eu queria falar aquilo. Deixa eu ir para a porta, eu cumprimento todo mundo, e aí você vem falar depois do culto. Ou a gente marca uma hora. Também gosto muito de marcar hora, tá? Vamos lá. Estimular as sociedades aos movimentos de oração. Não só a SAF, as mulheres é que oram. Oi, gente, as mulheres oram, aleluia. Mas todo mundo tem que orar, tá? Todo mundo tem que orar. Escola Bíblica Dominical. Meta de crescimento da Escola Bíblica Dominical 100%. Na verdade, nós queremos uma escola 100%, tá? O que é a escola 100%? É aquela que tem 100% de frequência. Nós não vamos bater o 100 todo domingo, mas se a gente bater 90, 95, 100, 90, 95, 100, 85, 90, tá bom demais. Então, a gente quer uma escola com 100% de frequência. A gente quer uma escola com 100% de membros da igreja na escola dominical, porque muita gente que tem preguiça demais que só aparece no culto à noite. Quero dizer para você que isso aqui é outro lugar. Se tem alguém visitando, você vai me desculpar. Mas se a igreja uma vez por semana e olha lá, eu ia quando eu não conhecia a Cristo em outro lugar. Se você conheceu a Cristo, se Ele mudou seu coração, se Ele encheu seu coração, você tem que ter prazer em estar aqui, não pode ser só no domingo à noite. O crente que amadureceu, ele sabe que cada trabalho é diferente. A oração é um momento diferente da escola dominical, que é um momento diferente do culto à noite, que é um momento diferente do estudo bíblico. E em cada um desses momentos, Deus fala de uma maneira diferente. Então, escola dominical 100%. Se todos os membros já vierem, a gente já cresce em uns 80%. Mais os que a gente vai ganhar de fora, em nome de Jesus, bênção. Treinamento de professores, já vai começar, a gente falou disso lá atrás, tá? Implementação de campanhas de frequência, visitantes e crescimento, premiando as classes vencedoras, guardado o percentual, claro, porque, né, você tem a classe de casal, tem 40, aí mas você tem uma classe de criança, depende dos pais, a classe tem 4, né, então a ideia é a seguinte: se a classe de criança tinha 4, foi para 8, se a classe de casal tinha 40, foi para 70, a criança cresceu mais, percentualmente. Vamos ser justos com as criancinhas, né? Mas várias campanhas, nós conversamos muito anterior sobre isso, eles vão passando tudo isso, né? Qual a ideia? É que a classe tem suas campanhas particulares e a escola dominical como um todo terá também suas campanhas, né, para classes todas. E uma ideia, inclusive, é premiar aquela classe que cumprir as metas aí, quem sabe como aí do algum lugar Natal, né, Tereza? Sim. Isso, nós queremos 100% dos membros na escola dominical, tá?
Campanhas de conscientização entre os membros sobre a importância da EBD, que volta lá no 100%, tá ok? Porque tem gente que precisa aprender como é precioso você ter uma lição e desfiando, destilando. Às vezes eu não posso dar aula, mas se todo mundo lesse a lição em casa, ninguém precisava ficar lendo a lição na classe, era só já discutindo. Então às vezes aquele negócio do sujeito não saber nem onde ele está, é que prejudica, tá bom? Vamos lá, visitação aos alunos infrequentes e aos membros não alunos da EBD. A gente quer fazer isso. Solicitar às classes que visitem seus alunos infrequentes. Primeiro começa por aí, né? Se a própria classe já começar a visitar, solicitar às sociedades internas que visitem os de sua faixa etária. E em casos extremos, a visitação do pastor e do conselho. Para a gente tentar trazer, porque as pessoas precisam aprender isso. Tá bom? Departamento infantil, treinamento de professores, EBD, culto infantil, orientadores da UCP. A gente quer prover esse treinamento. Uma coisa que não pode acontecer, que a gente precisa cuidar dela. É muito comum, às vezes, o professor, tem um material aí, mas a gente não pegou o material, eu levo qualquer coisinha na internet. Não é bacana quando isso acontece, né? Pode acontecer de o material não ter chegado, igual uma classe que a gente tem essa semana. Mas, de modo geral, os professores precisam se comunicar. Esse é um problema que precisa ser resolvido, da comunicação. Tanta tecnologia, o pessoal acha que tem problema de comunicação ainda. Você terminou a sua lição, o seu cultinho, o da semana que vem, outra pessoa já passa no fim do culto para ele, para a gente usar aquele material. Porque aquele material tem uma linha pedagógica. Esse trimestre ainda é sobre missões? Não lembro, lá no cultinho à noite, por exemplo? Ainda é material de missões? A Livinha puxou a sardinha para a brasa dela lá, né? Só, né? O que acontece? Missões. Aí quando você passa 2 livros falando de missões e 2 falando de outras coisas da série, quando volta em missões, os livros já perderam. Então é importante manter aquela sequência, tá bom? E a gente quer prover treinamento para a turma também, tá? Departamento infantil. Nova canção. Isso aqui foi aprovado antes que as meninas se levantassem. Restauração e reativação do conjunto infantil. Glória a Deus. O que eu falei? Não, reestruturação, né? Em nome de Jesus. Aí as meninas se levantaram, já começaram a ensaiar na semana passada, vão continuar essa semana. E a gente está aqui para prover tudo que elas precisarem de música. Já tem música para ouvir o resto do ano, né? Para ouvir, porque para ensaiar vai ser uns 10 anos de música. Então assim, glória a Deus por isso. E eu gostaria que o Nova Canção fosse um conjunto, ele pode exercer outras coisas, mas essencialmente de canto, para que as crianças cresçam afinadas para serem usadas em outros ministérios da igreja nessa área. Pode, evidentemente, fazer outras coisas, claro que pode, mas eu gostaria que o foco fosse mesmo o canto, tá? Nova Canção. Missões e evangelização. Campanhas de conscientização para que todos os membros compreendam que evangelizar é fundamental. Porque tem gente que vai ter o quê? Pelo louvorzão, não foi igreja. Era para você vir trazer alguém. Pelo louvorzão, tudo com mais música, com uma pregação menor. O cara está com a visão errada, ele tinha que ter vindo, tinha que ter trazido visitante. Vai ser o quê? Vai ser no Mascarenhas, Vila Santa Rosa, desculpa. Na Vila Santa Rosa sem banco para sentar, no meio da rua, não vou não. Não vou pagar esse mico não, querido. Se falar de Jesus para você, paga mico. Nós vamos orar pela sua conversão. Você vai converter um dia e vai ser bênção, tá? Então vamos lá. Desafiar os membros para que sejam discipuladores, utilizando o treinamento que receberam com Gerando Filhos na Fé. Eu não recebi, naqueles dias eu estava ocupado por alguma razão, eu tinha trabalho, eu tinha não sei o quê, ou eu estava com preguiça mesmo. Nós podemos repromover esse treinamento para novas turmas agora, tá? Inclusive usando quem já foi treinado, não preciso nem ser eu. Quem já foi treinado tem plena condição de ensinar aos outros. Louvorzões nos bairros e em Dionísio com distribuição de folhetos e outras ações. Isso aqui funciona. Louvorzão no bairro é um negócio muito bacana. A gente tem que aprender a sair mesmo. Inclusive aquele som que foi comprado não foi para acampamento simplesmente, que ele tinha aquelas cartas não. Foi para a gente sair mesmo, tá? Foi para a gente sair mesmo. Dionísio, então, a gente viu isso nitidamente no aniversário da igreja. Não teve propaganda de carro de som, não teve propaganda no rádio, teve muito pouca, né? Nem cartazinho teve. Mas o fato de a gente ter passado de casa em casa entregando uma Bíblia levou tanto visitante para a igreja. Então, às vezes a gente
acha que entregar um folheto não vai fazer a menor diferença. Claro, as pessoas ficam felizes que você foi até elas para convidá-las. Quantas igrejas fazem isso? Ir até as pessoas para convidá-las gratuitamente. E tem igreja que vai, mas já está implícito ali uma campanha, uma semeadura de não sei o que, não, é graça mesmo, tá? Precisamos conscientizar o povo disso. Louvorzões dos bairros, sair das quatro paredes, sair da caixinha, ser sal fora do saleiro, ok? Realização do projeto Semeadores em Dionísio, já começou e nós precisamos de grupos maiores, com deflagração do mesmo, já foi no dia 16 de abril, nós aprovamos isso antes de hoje, lembra disso, tá? E foi uma bênção, a congregação estava lotada no sábado, estava cheia. No domingo tinha visitantes, mas tinha menos, mas no sábado estava lotada. E na quinta a igreja estava cheia de novo, e nós não convidamos ninguém. Oi? 90 pessoas, mais ou menos, que o Dino contou por alto assim. Ele falou, se alguma cabeça mudou de lugar, não vi, né? Tal. Conscientização das sociedades internas de que todas as nossas programações devem ser uma oportunidade de evangelizar. Vamos fazer festa. Faça e chama os seus amigos. Para que fazer uma festinha? Só por fazer. Não tem nada contra a gente se divertir, não tem nada contra a gente ter um momento especial, mas a gente pode perfeitamente juntar as coisas. Enquanto come um churrasco, fala de Jesus para a pessoa. Enquanto come uma pizza, fala de Jesus para a pessoa. Fazer um jantar nos moldes aqui da Adoneb, né? A gente vai jantar, mas antes o irmão, que não precisa ser nenhum pregador de fora, né, nada, ou dois, vão contar sobre aquilo que Cristo fez na vida deles, e depois a gente come um churrasco. Funciona, gente. É um negócio que o PH pode fazer, um churrasco evangelístico, um jantar evangelístico da SAF, ou um chá. A mulherada gosta dessas coisas assim, né? Chá, né? Chique demais. E aí, aproveita, compartilha. Cada coisa que a gente faz pode e deve ser uma oportunidade para isso. Onde que eu estava? Aqui. Reforçar o nosso compromisso com os 3 missionários com os quais temos parceria. Alguns irmãos vão esquecendo, gente, é um compromisso, a gente fez. Mas eu já estou com um compromisso com o Benilton há 5 anos. É isso mesmo, querido. Em nome de Jesus, um dia ele vai ligar para a gente e falar: gente, a igreja está plantada, vamos fazer outra coisa. Nós vamos fazer outra coisa. Mas enquanto esse tempo não chega, eles dependem da nossa fidelidade, principalmente com a nossa condição econômica. O real vale menos agora do que o dólar, e aquilo que a gente mandava já não vale para eles tanto quanto valia. Mas continue mandando, ainda vale muito, né? E estimular os movimentos em prol da igreja perseguida, é o que os meninos já fazem. Acho muito bacana, quando a gente entende a igreja perseguida, quando a gente vê o que aqueles irmãos passam, a gente entende que é privilegiado. Você está reclamando do banco duro? Eu reclamo. Esse novo então ficou pior que o velho. Esse banco novo que a gente tem é pior do que os antigos. Os antigos a gente senta melhor neles. Mas querido, nós temos banco. Tem irmão que só pode ser igreja quando ele encontra o outro irmão no banheiro lá na Coreia do Norte, e aí os dois fazem ali uma oração, compartilham juntos rapidamente e vão embora. Olha o privilégio que você tem de igreja. Pensar na igreja perseguida faz a gente ter um coração agradecido, mas mais do que isso, faz a gente ser um com eles. Nós tivemos pastores enterrados vivos essa semana, que foram protestar porque lá na China, né? Na China, porque iam derrubar o templo por interesses econômicos, porque um grupo lá, a China é o caso de comunismo mais esquizofrênico que eu já vi, né? Eles não sabem se são comunistas ou se são capitalistas ou que bagunça que é aquilo. Mas aí, por interesses comerciais, o cara mandou: enterra aí vivo, enterra os pastores vivos. Enterraram vivos, né? E a gente tem todo um privilégio, precisa aprender a usar melhor. Um dia ele pode acabar, tá? Queridos, Dionísio, implementação do mesmo projeto, guardadas as proporções devidas aqui. O Cláudio já está orientado sobre isso. Preparo dos membros da congregação para que eles assumam cargos de liderança, porque um dia eles vão ter que assumir e a gente vai ter que ir deixando. É igual passarinho, ele vai ter que voar. Então a gente já está querendo preparar. Eu gostaria que para o ano já de 2017 nós já tivéssemos lá uma mesa administrativa. O que é uma mesa administrativa? É a liderança de lá, que se reúne com o pastor, que sou eu que preside, e eles vão tratar dos problemas deles. Eles mesmos vão começar a resolver os problemas deles. Em nome de Jesus, quem sabe? Drummond, ferramentar os irmãos que estão lá, responsáveis pelo trabalho, estudar as possibilidades para o trabalho e sua viabilidade ou não viabilidade. A gente espera que seja viável, mas a gente tem tido uma luta com isso. E pedir, solicitar aqueles que estão lá, que estão conhecendo a realidade agora, muito mais do que eu, que já tenho um tempinho que não vou lá, por exemplo, de quais as propostas de trabalho. A gente está disposto a acatar as propostas de trabalho. Ministério de louvor, oração,
treinamento de liderança, mas nesse caso não só para o presidente do ministério, mas para todo mundo do louvor, porque às vezes precisa ser reformatada a noção do louvor. Louvor não pode ser a gente chegar, fazer e acabou, ou já chegar apavorado, montar correndo, acabou. Ou precisa haver uma visão de ministério mesmo. Nós vamos nos reunir sobre isso algumas vezes, eu e o ministério, muitas vezes, tá? E aí Deus é que vai trabalhando nas coisas, tá? Porque louvar não é cantar bonito, não é ter a melhor técnica, é fazer para a glória do Senhor. Tem muita coisa que a gente precisa fazer, e eu estou me entendendo como um responsável para sentar com vocês e explicar muitas coisas, para ver se o pessoal entende muitas coisas. Alguns entendem, nem todos entendem. Concentração sobre as atribuições dos membros desse ministério. Você é membro de um ministério da igreja que tem visibilidade, e então nós precisamos alinhar algumas coisas aí, tá? Ministério do aconchego, treinamento, porque às vezes a pessoa fica ali. Um exemplo, segura a pessoa na porta, vamos bater um papo, querido, depois a gente bate um papo. Agora eu preciso que você entre, vamos para o lugar. E aí os diáconos já orientam, mas não, você pode sentar ali, pode sentar aqui, porque tem irmão, não é nem visita, tem irmão que se deixar ele agarra lá na porta. Fichas para visitantes, fichas que devem ser encaminhadas às sociedades, já falamos sobre isso, para que elas acompanhem. Então já falamos sobre a questão das fichas. Um livreto para presentear os visitantes com o tema, cuidado com o nosso tema. Então está aqui a capa do livro, do nosso livro, está aberta, né? Lembra que é o projeto aberto, a parte, onde está ali? A direita é a frente e a esquerda é a quarta capa, lá no final. Esse é o modelo da ficha dos visitantes, e aí ele preencheu embaixo, você destaca, tem um picotado, entrega para ele o cartãozinho de cima, ele ainda leva o cartão de presente da igreja. Por quê? O que é? Não, aquele roxo é um mistério de Jeová, nós vamos ter que orar aqui nesse negócio, tá? E por quê? Porque o cara já veio na igreja uma vez, ele já ganhou um livrinho, ele dá um cartão, tá? Se bem que na capa do livro também tem os horários dos trabalhos. De repente parece que eu fui para a cachoeira, tá? Um eco, né? Tem os horários dos trabalhos. Além disso, tem o próprio livro que a gente confeccionou. É um livro evangelístico. Ele fala desde o princípio, explica o plano de salvação, mas ele não para nisso. Ele explica o depois. O que está rolando? Ele explica o depois desse negócio, tá? Foi eu mesmo que escrevi, porque achei que muitos livrinhos evangelísticos é assim: ele chega na oração de receber Jesus, dali para frente ele para. Você recebeu Jesus? Amém, você é salvo. Mas tem mais coisa. Então, a gente acabou produzindo um livro. É um livreto de 24 páginas, para leitura mesmo. O que é isso? Para leitura mesmo são só 22. E eu entendo que eu não sei o que aconteceu aqui agora. O troço sumiu. Eu entendo que vai ser bastante edificante para nós. O que isso está fazendo, meu Deus? Vai carregar outra coisa. Pelo amor de Deus. Bom, tem um livreto. Na verdade, eu escrevi, coloquei meu coração nisso mesmo. Eu não sei, quem pode te dizer melhor um pouco isso é a Jeane. Você vai dizer que a Jeane é suspeita. A Jeane é uma das minhas maiores críticas, depois de mim mesmo. Se dependesse de mim, eu não publicava nada que eu escrevo. E a outra pessoa que vai poder te dizer se presta ou se não presta é Mariângela. Presta, Mariângela? Porque a Mariângela revisou ele todinho. Então, tá aqui. É um livreto com tudo aquilo que o marketing de hoje em dia ensina. Páginas pequenas, letra grande, texto curto, capítulos curtos, porque o povo tem preguiça de ler, mas eles vão ler o essencial para a sua salvação, tá bom? Né? Então o médico está dizendo que muitos precisamos ler. A gente deve ter uma tiragem inicial de 1000 exemplares. Por quê? Porque esses 1000 exemplares eles vão ser distribuídos aqui, eles vão ser distribuídos em Dionísio, e eles vão ser levados também para Drummond, para entregar para alguém lá. Visitou? Que Deus te abençoe. É a primeira vez que você vem? Então toma o seu livro. Quando for a segunda, ele já ganhou o livro, não precisa ganhar 2 livros, né? Então, nós temos esse projeto também tá vendo? São só 22 páginas de leitura, então não é grande. Nós temos esse projeto, mas também não tem enrolação. Índice
sumário, apresentação, introdução. Aí quando você viu o assunto mesmo, vai começar lá pela página 15. Página em branco, não, eles são 22 páginas de conteúdo mesmo. Mary disse que gostou muito. Se ela gostou, se a gente gostou, deve ter ficado bom, tá? Então é um outro projeto que a gente tem. Queridos, você vai pensar o seguinte: muita coisa técnica. Não, tem muita ação para funcionar. Se você for pensar só em termos das visitações que a gente tem, das almas para ganhar para Jesus e do discipulamento, do discipulado, já é coisa demais. E glória a Deus por isso. Mas esse livro, por exemplo, virou ano nós vamos trocar de livro? Não, você lembra que ano que vem nós vamos trabalhar os 500 anos da Reforma Protestante. Então esse tipo de ação ela precisa continuar no ano que vem e para o resto da vida da igreja. São ações práticas que nós já devíamos estar executando desde que a igreja nasceu. Desde que a igreja nasceu. Então nesse aspecto de Dionísio ganha, se Deus nos abençoar, que já nasce com essa perspectiva correta de evangelização, de oração, de discipulado e tal. Ok? Queridos, alguma dúvida, alguma coisa? Esse é o projeto de Deus para a sua igreja e para você que é igreja. Cuidado, vamos cuidar uns dos outros, tá? Vamos cuidar uns dos outros. Já aconteceu, eu vejo pessoas dizer, a gente já não voltar, a pessoa diz assim, e eu não preciso de dinheiro de ninguém, é coisa assim. Voltando lá na questão do dízimo, então. Eu quero dizer um pouco sobre isso. Nós temos na nossa casa, nós não temos uma reserva, nós passamos 2 meses sem receber nada, o que vai acontecer? Então a igreja, ela é nossa casa. Sim. Ela tem todas as coisas para mim. Sim. Se nós não formos fiel, a igreja passa a dificuldade. Certamente. Certamente. Já. É um crente abençoado, né? Sim. Sem dúvida. Não é uma barganha, né? Nunca foi. Como alguns às vezes até ensinam. Tá bom? Queria dizer que Deus nos abençoe. Vamos trabalhar, vamos ganhar almas. Vamos dinamizar, vamos orar pelos irmãos que amam os irmãos. Fulano tinha que estar aqui, não está, a gente tinha que estar. E eu vou jogar a cadeira e vai falar: você não fica aqui, mas a igreja está muito fria. Pois é, irmão, eu vim mesmo para orar por você, para que você, igreja, se aqueça em nome de Jesus. E se você está chegando, ou está visitando, você está convidado a fazer parte desse projeto de cuidado todo, tá bom? Vamos trabalhar juntos, vamos crescer juntos. Esse é o projeto de Deus para nós, igreja do Senhor aqui. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos orar, pedir ao Senhor para que Ele nos abençoe, agradecê-lo pelos projetos, porque Ele nos faz sonhar todos os anos. Glória a Deus, em todos os anos de ministério, Deus nunca me deixou sem projetos, sem sonhos, e eu oro para que Ele continue tendo misericórdia de mim sobre isso, porque eu mesmo, de mim mesmo, não dou conta. Então vamos orar agradecendo, e assim encerrando, eu vou pedir ao Alisson para nos dirigir a Deus em oração.